A viagem de nossos antepassados pelo deserto é semelhante, de certo modo, à viagem da vida do homem sobre a terra. Relacionando as diversas etapas e lugares desta viagem, a pessoa deve gravá-la na mente para não repetir os mesmos erros. Então a gente tem que olhar. Pô, eu dei mole nisso, para que eu vou dar mole nisso de novo? Pô, não tem como um negócio desse, né? Então aprender, né? Feliz o homem que puder reconstituir com alegria o seu passado e não encontrar nenhuma mancha. Este sim se poderá felicitar de ter chegado a um bom porto e com a consciência tranquila, tá? Ou seja, então a gente tem que puxar na memória, tá? Apocalipse fala: lembra-te, pois, da onde tens caído, tá? E volta, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, tá? Um outro comentário aqui, tá? São muitos comentários desse versículo 1. As jornadas, as viagens, as etapas, os estágios. O final do livro de Números, que é o livro do deserto, que é o quarto dos 5 livros da Torá, resenha as jornadas do povo de Israel no deserto e nos limites da terra de Israel. Isto é, o fim está ligado ao princípio. São 2 épocas, das quais uma é o meio para se chegar à outra, pois o deserto foi o cadinho e o lugar da formação do eterno e imperecível povo de Israel. Ou seja, nós somos forjados no deserto, tá bom? Então, essa palavra, o nome desse livro, que é traduzido erradamente como Números, a tradução dele é no deserto, é Bamidbar, que também pode ser traduzido como lugar da palavra, tá? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia já têm uma mensagem codificada. Em português não quer dizer nada. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Que conclusão tu vai tirar disso aí? Mas no hebraico, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, tá? Ou seja, Bereshit, no princípio, tá? Shemot, nomes. Então, no princípio, Yahuwá nos deu nomes. Vaikra significa e chamou, né? E chamou-nos, ó, já é o nome do terceiro livro, tá? Números é Bamidbar, tá? Ao deserto, né? Para no deserto nos entregar as suas, ó, o nome do 5º livro, Devarim, palavras. Então, só no hebraico, tá? No princípio, Yahuwá nos deu nomes e chamou-nos no deserto para ali nos entregar as suas palavras. Ou seja, o nome dos 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá, já tem essa mensagem codificada. O deserto é o lugar da palavra. Pode falar. Ele Moreira está perguntando aqui. Moreira, podemos relacionar o cativeiro narrado com o nosso? Podemos dizer que somos escravos? Então, a trajetória do nosso povo de Israel, ela é meio que cíclica, ela vai se repetindo, né? Com o cativeiro do nosso povo ali no Egito, as perambulações do nosso povo no deserto, ela fala, lê de novo. Moreira, podemos relacionar o cativeiro narrado com o nosso? Podemos dizer que somos escravos? Sim, enquanto estamos aqui, Eliane, nessa existência, tá? E não somos totalmente livres, ou seja, vivemos na diáspora, até os nossos irmãos que têm da casa de Judá, que têm até o privilégio de morar em Eretz Israel, na terra de Israel, mesmo lá a Torá não é 100% seguida, tá? É uma luta. Tem um monte de gente que trabalha no sábado. Tem um monte de gente lá que trabalha no sábado, é um monte de violação à Torá. Então existem muitas violações da Torá, tanto na diáspora como até mesmo na terra de Israel, porque ainda não tem o conhecimento do Messias, né? Os nossos irmãos que habitam lá, em sua grande parte. Ou seja, então, enquanto estamos aqui nessa vida, estamos sim no cativeiro. Então, isso que a irmã Eliane falou é verdade, estamos no cativeiro, né? Numa diáspora. De certa forma, estamos nessa diáspora, tá? E como foi falado pelo profeta Jeremias, né, Irmiarro, acerca da casa de Judá, especificamente, quando foi para Babel, para Babilônia, ou seja, o Criador disse que mesmo na Babilônia faria o bem para o nosso povo, né? Eu é que sei que pensamentos que têm a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, o Criador falou, plantem árvores lá, vivam a vida de vocês, ou seja, depois de 70 anos vocês vão voltar. E simbolicamente, né, 70, tudo na Bíblia está linkado, né? Moisés no Salmo 90, que é o salmo mais antigo da Bíblia, foi escrito por Moisés, o Salmo 90 diz, a duração da vida de um homem é 70 anos,
Alguns, se forem mais fortes, chegam a 80, né? E o que passa disso é canseiro e enfado. Ou seja, a marcação da vida de um homem, vamos dizer assim, um número simbólico seria 70 anos, tá? Então esse foi o tempo, por exemplo, do cativeiro da casa de Judá na Babilônia. Então estamos nesse cativeiro, mas temos que ainda assim, vamos dizer assim, ter ânimo para viver, fazer as coisas. E depois desses, entre aspas, 70 anos, tá? Que alguns são menos, alguns são mais, tá? Nós vamos retornar para casa, tá? Ou seja, nós ansiamos o retorno do Messias, no qual ele vai transformar esse nosso corpo, tá? E ele vai nos levar para a terra de Israel, tá? Então vamos lá. Então aqui no finalzinho do capítulo 33, o Criador fala que se o nosso povo de Israel não expulsasse os povos pagãos de sua terra, o Criador ia fazer com o povo de Israel a mesma coisa que queria fazer com aqueles povos pagãos, porque a terra de Israel, ela não é igual a gente. Por exemplo, o ser humano, tem ser humano que é teimoso, às vezes a gente é teimoso, sabe que não pode comer alguma coisa, tá? A terra de Israel não é igual a gente, vocês vão entender por quê. Às vezes a gente é teimoso, sabe que vai comer um doce que vai passar mal, né? Aí o que o sujeito faz? Ele come aquele doce, né? Come aquela comida, aí já deixa já um antiácido lá, um sal de fruta, alguma coisa lá, já tem alguma coisa, um remédio para tomar, né? Só que a terra de Israel não aceita sal de fruta, não aceita antiácido, tá? A terra de Israel, o que ela faz com quem pratica a iniquidade dela? Quem lembra? Hein? Ela vomita, tá? Então a Torá fala que a terra de Israel, ela vomita, ela expele os que praticam iniquidade nela. Ou seja, Israel estava sendo colocado na terra, iria ser colocado na terra prometida, terra de Israel, para fazer o contrário daquelas nações pagãs. Então, e o Criador estava expulsando aqueles povos pagãos de lá porque eles violavam a Torá. Se Israel fizesse as mesmas besteiras, seria vomitado igual os povos pagãos. Tanto que foi o que aconteceu, tá? Que o Criador fala, né? Especialmente para a casa de Judá, né? Quando foi para a Babilônia, antes de ir. Visto que vocês não respeitaram os meus Shabatot, os meus sábados, né? As moedinhas, as festas, o tempo de descanso da terra. Então agora, é o seguinte, a terra vai descansar sem vocês, tá? Ela vai descansar 70 anos, tá? Porque era exatamente o número de Shemitot, ou seja, de 70, no singular é Shemitah, tá? Em cada 7 anos, no plural é Shemitot, tá? Então, portuguesando, tá? Seria 70 Shemitais, só que no hebraico não existe isso, é um erro, tá? Então, 70 Shemitot, que o povo deixou de guardar, em cada 7 anos a terra precisava repousar. Como o povo não fez isso, aí o Criador, beleza. Então, tem tudo anotado aqui, 70 Shemitot, vocês violaram, então tá, a terra vai descansar 70 anos sem vocês, tá? Porque ela não aceita negócio de sal de fruta, antiácido, não, ela vomita. Então ela vai descansar sem vocês aqui, ou seja, então nós precisamos entender isso. Quando iniciamos o Techuvá, mesmo que não estejamos na terra de Israel, geográfica, tá? Tem o nível literal seria geográfico, mas no nível espiritual, nós estamos o quê? Entrando espiritualmente no território de Israel, tá? Somos israelitas, ou seja, quando oramos, viramos na direção de Jerusalém, né? Conforme está em 1 Reis, capítulo 8, Salomão, quando fez a oração dedicatória pelo templo, quando forem dispersos na diáspora e que eles se voltarem para a direção dessa cidade e dessa casa, ouve dos céus e perdoa, né? Ou seja, então, espiritualmente nós estamos conectados com Israel. Nas regiões celestes, vamos dizer assim, estamos entrando em Israel, tá? E o que acontece? A tolerância é muito pequena. Erros que a gente cometia antes de ter o entendimento israelita, antes de conhecer a Torá, muitas vezes a tolerância do Criador era maior, mas em Lucas capítulo 12, Yahushua HaMashiach falou, a quem muito é dado, muito será cobrado, tá? Ou seja, a quem pouco é dado, pouco será cobrado.
e a quem muito é dado, muito será cobrado. Ou seja, pouco era dado para a gente, pouco era cobrado. Agora, muito está sendo dado, muito será cobrado. Então, a gente tem que ter temor e tremor, tá? Porque, embora geograficamente não estejamos em Israel, mas num nível mais profundo estamos adentrando na terra de Israel, tá? Estamos retornando às veredas antigas, ou seja, como israelitas. Então, precisamos ter temor e tremor, tá? Então, vamos lá. Muito está sendo dado da parte do Criador para cada um de nós, tá bom? Então, vamos prosseguir.